Olá, sejam muito bem-vindos ao videocast de Forbes Mulher. Eu sou Fernanda Almeida e a cada semana eu recebo mulheres de diferentes áreas, dos negócios à ciência. E hoje é o meu prazer receber Juliana Souza, fundadora e presidente da Desvelando Oris. Juliana, super prazer te ter aqui. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar na Forbes. Ai, maravilha. Ela que foi capa da nossa edição de Mulheres Mais Poderosas, né? Incrível. Juliana, queria começar com você justamente porque acho que você ficou muito famosa Uhum. por ser a advogada que conseguiu, né, que conquistou a primeira condenação, né, de racismo em regime fechado. Foi isso? Exatamente. Queria que você contasse essa história, como que foi isso? Bom, esse é um caso no qual eu atuo nos últimos 6 anos, segue agora em segunda instância, mas sobre o caso em si eu não posso muito falar porque está em segredo de justiça. Mas esse caso para mim simboliza uma forma diferente do judiciário olhar para as questões raciais no Brasil, obviamente de levar a resposta para a família que sofreu essa violação, mas também o precedente que a gente abre para todas as outras pessoas que sofreram situações como essas, como eu, que fui uma criança negra que sofreu racismo, uma mulher negra que em diversos espaços da minha vida ainda me deparo com situações como essas, para que a gente consiga de fato mudar a forma como a gente olha para isso, e entender que o crime não compensa, que a gente buscando justiça a gente consegue de fato encontrar respostas que digam que situações como essas não são mais admissíveis em 2025, no século XX, no Brasil de maioria negra. Sim. Eu ia te perguntar justamente isso, né, o quanto esse caso e outros, né, que com certeza você atua, como que isso reverberou em você, te fez lembrar, né, da sua trajetória também? Sem dúvida, para além da minha expertise técnica, de estudar isso há mais de 10 anos, estou na advocacia há 11, é de fato um lugar em que eu me conecto com as pessoas com as quais buscam pelo meu serviço jurídico, e eu acho que é exatamente por ter esse mix de entender na minha história e também na minha expertise, essa sensibilidade de conduzir o caso de uma outra maneira, construir a tese, a estratégia jurídica a partir desse lugar. E eu acredito que é essa grande contribuição que a gente consegue fazer quando a gente tem pessoas negras no sistema de justiça, quando a gente tem vozes diferentes, mulheres, pessoas LGBTs. É interessante você falar isso, porque você quando criança falava que você queria ser juíza, né. Então, isso já estava em você de alguma maneira, né, tudo bem, você, né, seguiu um outro caminho, mas dentro, né, dessa área ali do direito. Como que foi isso pra você? Olha, eu sempre tive um senso de justiça muito grande e me atravessava as coisas que estavam ali no nosso entorno, né. Eu sempre tentava pensar de que maneira que eu poderia contribuir, conseguiria resolver. Então, na minha cabeça de 10 anos de idade, criança, ser juíza era de fato o lugar quando eu entrei na faculdade, entendi que o sistema de justiça era muito maior do que só um juiz, um advogado, um promotor, tem muitas outras frentes, a defensoria pública. Entendi que o meu papel talvez, devesse ser mais esse lugar de ponte, de poder usar a minha voz, a minha expertise para levar a justiça para outras pessoas e poder trabalhar com questões diferentes, diversas. Então teve uma época da minha vida que eu trabalhei mais com justiça criminal, uma outra época eu trabalhei mais com direitos humanos, uma outra época eu trabalhei com direitos relacionados à moradia, outra época eu trabalhei com direitos especificamente nas áreas de diversidade e antirracismo, direitos antidiscriminatórios, coordenei departamentos, e toda essa possibilidade, essa maleabilidade, fui assessora parlamentar, fui trabalhar do outro lado do balcão que eu digo, né, a gente, na faculdade a gente trabalha com as leis já prontas, né, lá na Assembleia Legislativa eu tive que trabalhar construindo a legislação, né, pensando os projetos de lei, ouvindo as demandas da população, e como isso se materializava na legislação que a gente construía, que de fato representasse o interesse das pessoas, né, as demandas concretas da vida cotidiana. Então, na magistratura eu talvez tivesse a possibilidade de fazer isso de uma outra maneira, mas a advocacia para mim foi esse chamado, assim, que me capturou logo nos primeiros anos da graduação e onde eu sigo aí, muito feliz. É um dos muitos chapéus que eu equilibro hoje, mas algo que faz, assim, a gente levantar e fazer as coisas com muita alegria. E quando a gente vê o resultado de um trabalho construído, né, que se materializou no ano passado, muita gente conheceu, mas são 6 anos de trabalho e antes disso, muitos outros anos e madrugadas de estudo, e como a gente vê o resultado que isso tem para o país, porque foi de fato um marco histórico, faz a gente acreditar que vale a pena, assim, sabe. Então tem muita gente que me acompanha, tem umas pessoas que me acompanham nas redes sociais, muita gente conheceu meu trabalho a partir daí. Uma menina colava minhas fotos, estudando para graduação, fala: "Nossa, que bonito, eu não tive essa Juliana lá atrás para eu me inspirar".
E que bom poder servir de esse referencial para pessoas que estão chegando na advocacia agora, pessoas que já estão e querem se reinventar, ou quem quer mudar de carreira, enfim. Enquanto a vida e saúde há a possibilidade da gente construir o que a gente quer, mas a gente precisa de oportunidade para realizar aí nossos sonhos e trabalhar com as ferramentas, né? Enfim, a informação, a educação, o espaço, o repertório, que não está só na academia, que está nas pessoas, que está nos encontros, que está nas trocas, como é que a gente treina o nosso olhar, como é que a gente muda como a gente enxerga a vida e as coisas. Acredito que o judiciário é um espaço importante desse poder e que simboliza e que pode fazer muito mais se estiver mais perto das pessoas, da população. E é dessa forma que eu tento construir a minha atuação na advocacia. Maravilha. Antes mesmo, né, eu também quero voltar depois pra gente falar desses muitos pratinhos aí que você equilibra, né, dessa carreira múltipla que você vem construindo. Mas antes mesmo, né, de você ir para a faculdade, como que foi, né, como que era, assim, a educação, né, na sua casa? Eu sei que você devorava o único livro que você tinha ali por perto, que era um dicionário. Então o quanto a educação foi importante, como que isso era valorizado na sua casa, na sua família? Minha mãe sempre foi uma entusiasta da educação e abriu mão de muitas coisas na vida para que eu estivesse aqui hoje conversando com você. Então, ela é minha grande liderança, minha grande referência, minha heroína. E na minha casa, embora muitas vezes eu tivesse esse livro, que era o dicionário, e por isso hoje, lá no Instituto Desvelando Elis, nós temos uma biblioteca, que é o coração do nosso trabalho, sempre fui uma aluna muito aplicada, né? Então, sempre estudei em escola pública. E a gente precisa olhar com mais carinho para a educação pública, para a educação básica desse país. Tive professores incríveis que reconheceram em mim ali os meus talentos, que me avançaram de série porque viram que eu era muito boa aluna, que me davam aulas extras, que me explicavam sobre materiais outros, que para além do que tinha ali na sala de aula. Então, eu tive realmente professores muito aplicados. Tentei fazer espanhol, inglês, eu sempre busquei estudar. Com 14 anos, eu fui fazer um curso de eletricista de manutenção. E minha primeira profissão, inclusive, é eletricista de manutenção, não é advogada. Trabalhei com isso durante 2 anos. Depois, eu trabalhei como digitadora. Depois, trabalhei como operadora de telemarketing. Até chegar, por fim, estagiária e, por fim, chegar na advocacia. E eu sempre conciliei muitas coisas desde pequena. Então, era trabalhar e estudar, é sempre uma jornada muito extenuante. E o trabalho que eu faço hoje é para que pessoas não precisem passar pelas mesmas situações que eu passei para conseguir o básico, que está previsto ali na nossa Constituição, que são os direitos fundamentais. Então, que a gente não tem que ter toda vez essa história de ser uma guerreira, heroína, que tem que dar conta de tudo e de todos sozinha, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de recurso, sem de fato instrumentos concretos que te consigam fazer com que você vá para um outro lugar, né? Porque a gente acaba perdendo muitas pessoas, o país perde muitas pessoas por não prover as devidas oportunidades, né? Então, no meu caso, eu tive que ter essa resiliência, entender isso como um desafio e que desde sempre estava muito presente a noção para mim de que não estava fazendo isso só por mim, era pela minha mãe, que abdicou de muita coisa, que a gente se via muito pouco porque ela estava cuidando de outras crianças para que a gente tivesse como pagar as contas, como organizar a nossa vida. Mas o trabalho que a gente faz hoje é que sejamos as últimas primeiras, né? Como eu costumo dizer, que a gente não precise passar por todo esse calvário, todo esse suplício, essa história de sempre de tanta dor, de dificuldade, que a gente possa falar das nossas conquistas, do nosso champanhe, do que a gente gosta, quais são as nossas viagens, quais são, enfim, os nossos hobbies, né? Que a gente tenha um lugar de bem viver na vida, né? Que o Brasil consiga enxergar pessoas negras nesse lugar. E falo muito de pessoas negras porque sou uma mulher negra e entendo que o nosso corpo fala por si só, mas quando eu falo dessa questão da diversidade, é entender isso como um ativo, como um valor, como algo que agrega, como algo que constrói, que traz perspectiva, de novo, não no lugar de, eu vou abrir espaço para que vocês entrem, mas no lugar de que esse lugar também nos pertence, né? E quanto sociedade, quando a gente entende isso como nossa grande conquista, nossa grande marca brasileira, eu diria. A gente vai conseguir fazer com que o mundo enxergue a gente de uma outra maneira e se colocar no mundo de uma outra forma, né? E acelerando respostas históricas para problemas complexos, porque finalmente a gente conseguiu incluir outras vozes, outras perspectivas nessa conversa. Bom,
Juntando tudo isso, então, você fundou em 2022, né, o Isso. Desvelando Oris. Queria que você contasse primeiro, né, o significado, né, desse nome e o que estava em mente ali, o que você queria, né, com esse projeto, como que você vem atuando, né, até hoje. Perfeito. O Desvelando Elis para mim é um presente, uma grande realização de um sonho de criança, de essa vontade de modificar as coisas, de fazer justiça. E o Desvelando Oris, começando pelo nome, que geralmente Oris, revelando, eu sempre tenho aquela confusão, mas depois que eu explico as pessoas entendem, né. Então Oris é uma palavra africana, da língua iorubá, e significa a cabeça. A gente está falando então de mentalidade. O desvelar, da minha época do dicionário, imagino que seja daí, de revelar, instigar, de trazer, lançar luz. Então, quando a gente junta as 2 palavras, a gente está falando de tomada de consciência sobre si, sobre seus direitos, sobre a comunidade em que você está inserido. E para além de tomar consciência, como é que a gente forma multiplicadores? Como é que a gente faz com que outras pessoas, sejam impactadas por essa transformação que vem de dentro para fora e de fora para dentro? Então, é isso que a gente busca fazer com o Instituto, né? Esses 3 pilares de atuação, que são educação e esporte, justiça racial e advocacy, arte, cultura e imaginação. E por que tantas frentes? Porque a gente entende que são questões que não podem caminhar sozinhas e que são interseccionais e complementares. A gente não consegue pensar sobre arte se a gente não conseguir pensar sobre educação. A gente não tem uma justiça equitativa, forte, robusta, se a gente não estiver pensando que a educação faz parte desse sistema de justiça e que a cultura faz parte do pensamento que moldura o país. Então, nós temos uma atuação hoje nacional, nesses últimos 3, 4 anos foram 35.000 pessoas impactadas. Nós estamos aqui partindo da sede aqui da Forbes, na Faria Lima, e foi propositadamente escolhido esse lugar para que a gente conseguisse unificar esses universos de pessoas, de repertórios, de histórias que talvez muitas vezes não tenham tido a oportunidade durante a vida de se encontrar. E ali no Instituto tem surgido alianças e coisas muito bonitas, e de estereótipos de um lado e de outro que se desfazem a partir do momento que eu me abro a ouvir, de questionar talvez as minhas todas, ah, conclusões, todas as minhas certezas. Será que não pode ser dessa forma? Será? Eu não tinha pensado sobre isso. Quando a gente abre essa possibilidade, a gente consegue construir talvez outras perspectivas e de uma maneira muito mais interessante, sabe? Então tem sido um trabalho bastante desafiador, porque mesmo no terceiro setor, eu sendo uma menina jovem, sou com 34 anos, não temos muitas lideranças nesse lugar. E, via de regra, nós somos os destinatários. E a gente está buscando construir em Desvelandorias lugar de protagonismo, né? Então, de construir com e não construir para. Então, a gente está aqui nos Jardins, também estamos em Itapevi, a comunidade onde eu morei durante 10 anos, atuando com 150 famílias, majoritariamente lideradas por mulheres. E aí a gente faz um trabalho lá com as mulheres e as meninas daquele território, porque assim como a Juliana, que saiu e que volta, que segue nesse trânsito constante, existem tantas outras vidas que estão ali naquele território que precisam e podem ter as mesmas oportunidades, né? Poder escolher faz toda a diferença. E o que tem faltado pra gente muitas vezes é saber que a gente pode escolher. Existem outros caminhos para além do que foi pensado pra gente, né? Uhum. Além desse projeto, né, que vocês fazem, né, como você bem falou, né, são 3 pilares, né, e vocês fazem uma série de trabalhos, né, então tem a biblioteca, né, tem um closet solidário, Isso. tem orientação jurídica pro bono, enfim, queria que você contasse, né, o tudo que vocês fazem hoje. Olha, muita coisa. Exatamente, você tá super por Fiz a dentro. minha a minha pesquisa. Fernanda é maravilhosa. Lá no instituto, como você disse, então nós temos o atendimento gratuito para pessoas vítimas de racismo e homotransfobia, também para pessoas que sofram, questões na escola, ainda que principalmente crianças de famílias negras, ainda que não sejam pessoas em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Temos também um trabalho com closet solidário. Por que um closet solidário? A gente precisa se sentir confortável. E aí, às vezes, falta o recurso para que você se sinta bem, consiga desempenhar ali sua melhor versão no lugar em que você está, porque você não tem aquele recurso financeiro. Fazer uma entrevista de emprego. Exatamente. Então é aí que a gente entra. A pessoa aciona o instituto, pega ali uma roupa emprestada para entrevista, para as primeiras semanas de trabalho, e a gente tem tido relatos assim muito importantes. E por quê? Eu também não tinha essa roupa social quando eu comecei a minha carreira.
Eu usava a mesma camisetinha da entrevista dos primeiros anos de jovem aprendiz até os primeiros anos de estágio. Acho que o terceiro ano da faculdade, depois a camisetinha não servia mais, mas era algo muito presente na minha vida. E as pessoas falam, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. E, de fato, quando a gente não está inserida no universo e a gente não convive com pessoas que vêm daquele universo, a gente não pensa sobre aquilo porque não faz parte da nosso repertório, não faz parte da nossa vida. Então, como é importante essa intersecção. Além do closet, do atendimento jurídico, da biblioteca em que as pessoas vão para lá, temos um clube do livro que se chama Emancipa, as mulheres estão lendo Bell Hooks esse ano. Massa. Tudo sobre amor e tem sido incrível. Além disso, temos eventos super importantes, o Circulando Saberes, que é um fórum de difusão do conhecimento, um fórum anual em que reúne ali especialistas, empresários, a sociedade civil, enfim, é realmente esse lugar de construir novas possibilidades, de levar informação, de construir negócios, de construir alianças. Esse ano foi na Unibis Cultural e a gente contou com Maria Prata, Lili Schwartz, Giovanni Bianco, Luiz, da Apartamento 03, Antônio Almeida, enfim, foi incrível. E ano que vem, as pessoas já fiquem convidadas em agosto. Agora, esse ano ainda, em dezembro, nós temos o nosso Giving Tuesday lá em Miami, e vai ser um evento muito especial, com venda exclusiva de obras de artistas brasileiros, né? E Giving Tuesday é aquele dia de doar, o Dia Internacional de Doar, então já fica o convite para quem, mesmo que não vá para Miami, pode apoiar o Instituto, nos procure pelas redes sociais. Temos o Me Leva, que é o programa que o Instituto leva os jovens ao cinema, aos festivais, a acesso à cultura como um todo. Que mais? São muitas frentes frentes. mesmo. E os cursos de língua, tivemos o curso de alemão, de inglês, e realmente nesse lugar de construir essas pontes. Temos o programa de mentoria Pontes para o Futuro, em parceria com a Top 2U. São 60 mulheres apoiadas por esse programa, que passam por um programa de mentoria muito pensado para as dificuldades e para as necessidades dela. E aí nós temos mulheres desde os cargos iniciais de carreira até mulheres que estão ali na média liderança. Enfim, é realmente muita coisa, mas é tudo muito necessário. E o mais interessante é quando a gente se depara com esses relatos de como a vida foi transformada a partir dessa atuação. Um outro programa que nós temos, por exemplo, é a Janela para o Mundo, que só no ano passado foram 2.000 jovens que foram formados em comunicação não violenta em escolas públicas. E os jovens, quando eles contam para o Jalisson Mendes, que é o vice-presidente do Instituto e que lidera esse programa, eles falam sobre como foi transformador ter passado por esse processo de entender que a violência talvez não seja a melhor forma de resolver os conflitos, que o diálogo, que se abrir para outras perspectivas e ter consigo outras ferramentas, os próprios professores também. Então, é tudo muito gratificante, tudo muito bonito e tudo muito urgente. Tudo que a gente faz não é só porque, por que você não foi trabalhar na organização de algumas outras pessoas? Eu já tive essa alegria de passar pelo trabalho no terceiro setor, em um instituto super grande, consolidado, que trabalhei com 30.000 famílias, mas a gente entendeu que era o momento de unirmos ali as nossas expertises para construir algo que tivesse a nossa cara e, para além disso, que pudesse trazer para esse lugar que a gente está construindo um espaço de protagonismo, de fato, de transformação e de que a gente passe, a instituição fique pensando em novos problemas, né? Como é que a gente acelera soluções para os problemas que a gente vive hoje, os problemas que são fruto dessa nossa construção histórica, que não considerou, né, na composição do que é o imaginário brasileiro, algumas histórias, algumas vozes, algumas vidas, né? Então, tem sido muito potente, muito importante que a gente tem conseguido construir ali. E isso é muito bonito porque a gente faz com pessoas diversas. A gente tem pessoas negras, a gente tem pessoas de baixa renda, pessoas bilionárias, milionárias que transitam no trabalho que o Instituto faz. É, de fato, o Brasil. O Brasil presente, né, em todas as suas complexidades e toda a sua beleza. E eu sou muito feliz por poder liderar esse trabalho. Então, queria te perguntar justamente isso, né? Em que momento você percebeu que você tinha essa habilidade de construir essas pontes, né? De reunir pessoas, né, de realidades tão diferentes, com olhares tão diferentes, né, para estar ali com você, né? Eu sei que na pandemia você fez uma live com a Anitta, Isso. que alcançou milhões de pessoas. Foi a partir dali ou antes mesmo você já estava percebendo que você tinha essa habilidade? Como foi? Muito interessante essa pergunta. Acho que é algo que aconteceu de uma maneira muito orgânica, não foi algo que eu busquei,
mas eu sempre fui muito boa ouvinte. Hoje eu falo bastante, sou uma pessoa bastante tímida. Às vezes, você é tímida, sou, mas eu sou uma ótima ouvinte. Eu acho que as pessoas estão muito, nossa, nos nossos tempos, muito preocupadas em falar, falar, falar e ouvir muito pouco. E eu acho que foi isso que fez com que eu conseguisse identificar as necessidades de um universo e de outro e pessoas que muitas vezes foram ali apresentando para mim oportunidades que elas tinham e pessoas que buscavam oportunidades. E organicamente eu fui fazendo esses matches, essas conexões. Então acho que a gente precisa ampliar isso. Então foi quando eu liderei o departamento de concessão de bolsas no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que eu acho que isso ficou muito evidente. Depois, em outros lugares, conforme eu fui ascendendo socialmente, tendo um outro repertório e outras pessoas ao meu entorno, isso foi crescendo. Então, o Instituto surge para que a gente conseguisse dar maior vazão, fazer a nossa melhor entrega nesse sentido. E essa live da Anitta também foi um lugar muito importante de entender a comunicação como essa grande ferramenta, esse grande ativo, né? Então, a imprensa, o jornalismo tem um papel fundamental de levar informações às pessoas, de construir o imaginário, de dizer sobre o que está acontecendo e, e de dizer sobre o que está acontecendo a partir de outras perspectivas, né? E aí foi isso que a gente fez ali naquela live. Então, eu nunca tinha feito uma live, né? Foram 2,5 milhões de pessoas. Naquela época não dava para fazer várias pessoas de um outro lugar, então a Silvia Souza participou dessa live comigo, veio para São Paulo para fazer a gente desesperada. Uhum. Meu Deus, como é que vai ser isso? E foi uma conversa, né? Então a gente se permitiu ouvir, a Anitta se permitiu ouvir, a gente teve de fato ali uma troca e foi muito bonito ver o resultado, de que eu entendi que para muitas pessoas aquilo que eu achava óbvio não era. Não é. Então vamos pensar como é que a gente comunica o direito de uma outra maneira, vamos pensar como é que a gente constrói o nosso trabalho de outra maneira, e foi a partir daí que a minha carreira, especialmente, deu uma virada, assim, da forma como eu a conduzia. Né, saí daquela trabalho como assessora parlamentar, abri uma consultoria e estamos aqui hoje, assim. Então, foi de uma maneira muito orgânica, mas eu, de fato, sou essa grande articuladora, que às vezes está no bastidor, às vezes está à frente das coisas, mas que é muito interessante. Me interessa muito ver o que surge dessas conexões, assim, como é muito rico, como é muito potente, como é muito sólido e como é muito necessário quando a gente quer pensar no futuro. A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre sustentabilidade, sobre inovação, tecnologia. E isso, a gente pode ficar muito tranquilo, isso não vai substituir o capital humano, né? E quanto mais a gente consegue olhar, entender que são as pessoas que, independentemente da raça, do CEP, da classe social, elas têm sonhos, desejos, e como que a gente consegue dialogar, se apropriando desses códigos, porque são os códigos que compõem determinados lugares sociais, e quando a gente consegue ler esses códigos sociais e entender como é que a gente consegue estabelecer de fato um diálogo, foi transformador, assim. Para minha vida, foi um antes e um depois. E é muito interessante, muitos amigos meus, sei lá, de 10 anos atrás, falam: "Você estava na Forbes, você estava..." E aí no outro dia você está lá em Itapevi, no Escadão da Paz, eu estou em Itapevi, no Escadão da Paz, estou em Brasília, estou aqui, estamos no mundo, e isso deveria ser a possibilidade de todo mundo, né? Esse deveria ser o lugar, caso você queira, você deveria ter a possibilidade de fazer isso. Então o meu trabalho tem sido como é que a gente compartilha essa possibilidade com outras pessoas. A gente falou então da live com a Anitta, e você também, né, representa muitas celebridades, Uhum. né? Foi algo que você foi construindo, né, que você buscou, ou foi algo que aconteceu naturalmente? Como que você foi construindo essas relações? Não foi nada buscado. Foi um presente ancestral, assim, com suas dores e suas delícias, mas, especialmente depois da live e antes na advocacia, né, já como eu te contei, eu sou uma pessoa muito tímida e falava muito pouco, mas toda vez que eu me propunha a falar em público, saí dali com diversos convites e pessoas me dizendo: "Nossa, que legal, venha pra cá, vai pra lá", e fui, assim, participando de grupos, me inserindo em algumas redes, e essas redes me trouxeram várias oportunidades. Uma delas foi fazer essa live com a Anitta, e não foi nada buscado. E as pessoas passaram a conhecer o nosso trabalho, algo que eu já fazia, sei lá, 5, 6 anos, teve visibilidade para um outro público e aí atraiu novos clientes, assim, foi por exemplo, a Linda Quebrada, trabalhei com a Linda Quebrada antes dela ir para o Big Brother. Aí a Nossa. gente fez a retificação de prenome da Lina, acompanhei todo o Big Brother, depois do Big Brother trabalhei com a Lina também, mas a Lina a conheci na época que eu trabalhava, com política parlamentar, conheci num outro contexto. Mas várias outras pessoas, Rafa Kalimann,
assim, tem Cleo Pires, várias pessoas conhecemos nesse contexto de redes sociais, a própria Luísa Sonza, várias pessoas que conheceram meu trabalho, me conheceram a partir dali, a gente tem conseguido construir coisas muito interessantes, e são pessoas muito interessantes, gratas surpresas. A Thaís Araújo já conheci antes, quando ela estava construindo o personagem dela da série Aruanas, e ela se inspirava na minha chefe para fazer a personagem. Participei de uma reunião e nós nos aproximamos ali. E ela falou que, por ser uma advogada negra, ela precisava entender como eu trabalhava, como pensava, e seguimos juntas até hoje. Assim, uma pessoa que tem muito carinho, muita gratidão. Que legal. Enfim, são muitas pessoas, e eu acho que eu consigo me conectar com essas pessoas do meio artístico. Hoje em dia, tem ainda aquele frio na barriga, nossa, o fulano de tal tá no meu WhatsApp. Sim, mas o bom é porque são umas pessoas. Quando a gente entende que são pessoas que, assim como a gente tem dificuldades, tem sonhos, tem desejos, e que tem esse grande veículo de comunicação, que é a sua marca pessoal, né? Como a Anitta teve um papel fundamental da gente conseguir levar essas informações para um outro lugar, para um outro público. Quando a gente consegue agregar esse propósito da nossa mensagem e encontrar pessoas que estão dispostas a abrir espaço para isso, e eu tenho tentado fazer isso também com o meu próprio espaço, né? Para além de falar das questões raciais, que obviamente são super importantes, mas o que é a vida para além disso, né? O que é a vida da Juliana, o que o Instituto faz, quais são os nossos interesses, como você apoia, como a gente te ajuda, como a gente constrói esses espaços de colaboração. E tem sido muito, muito especial. Quais são os desafios, né, de ser uma empreendedora social? Diários. Então, são muitos pratinhos que a gente equilibra. A gente capta recurso, a gente executa os projetos, a gente abre novas frentes, a gente conhece novas pessoas. Você tem que estar à frente de tudo. Eu tenho tentado delegar, né, trazer mais gente para a equipe, mas o Instituto ainda está em ascensão. Precisamos de mais recursos, de mais pessoas, para que a gente tenha, de fato, um maior impacto. Mas Quantas hoje, pessoas você tem hoje com você? lá no Instituto de equipe fixa, somos 4 pessoas, e temos um voluntariado de 10 pessoas muito aguerrido, muito engajado, que participa de um processo seletivo para que possa participar do Instituto. Mas hoje somos uma equipe de 4 pessoas, e a depender da ação, do contexto, a gente agrega mais. E são 35.000 pessoas impactadas diretamente, né? Então, a gente realmente, as madrugadas estão aí muitas vezes para dar conta dessas múltiplas frentes, dessas múltiplas tarefas. Espero em breve poder ficar de férias, mas é muito desafiador, assim. E muita gente conta comigo, não tem como errar, sabe? Não estou ali, porque eu acordei e resolvi fazer uma ONG. Eu poderia estar fazendo outras coisas da vida, mas eu acredito que nesse lugar eu consigo exercer, assim, da melhor maneira o meu propósito hoje. Então, 99% do tempo estou no Desvelando Elis, construindo esse presente e esse futuro que a gente acredita. E a gente precisa de mais apoio, né? A gente precisa de mais apoio, não só apoio financeiro, obviamente as coisas custam, mas de espaços, de ampliar essas nossas redes, essas conexões, espaços em que a gente possa falar sobre o nosso trabalho. A gente viaja muito, a gente acabou de voltar de Nova York, a gente depois vai para Belém, depois a gente vai para Madrid e Genebra, depois a gente tem um evento em Miami no fim do ano, e um ano que vem inteiro de agendas, mas muito nesse lugar de ampliar essas pessoas que se importam, que se implicam, que se comprometem coletivamente com o trabalho que a gente vem realizando. Mas é muito divertido. O Leonardo tá aqui nos acompanhando, ele trabalha lá com a gente também, sabe que são muitos os pratinhos, mas acho que a gente consegue se divertir, aprender. E para além de se divertir e aprender, o que a gente consegue de fato é impactar na vida das pessoas que contam com esse trabalho, e as pessoas que descobrem o nosso trabalho e conseguem apoiar esse trabalho, entender que, poxa, realmente eu consigo fazer a diferença de uma maneira verdadeira, assim, de algo que eu possa me orgulhar, que eu posso falar para os meus filhos, né? E é sempre assim, as famílias vêm o advogado que trabalha no escritório e tal, e aí a filha dele que poderia escolher trabalhar em qualquer lugar do Brasil, do fora, escolhe fazer estágio de férias no Instituto. Então, são essas as coisas. As famílias vão se reunindo em torno desse trabalho, as pessoas, e é uma coisa muito, muito natural, assim. A gente quis estar numa casa exatamente para que fosse esse espaço em que as pessoas se sentissem acolhidas, bem-vindas, pertencentes, né? Todo esse seu trabalho te rendeu, né, um prêmio de uma das pessoas negras mais influentes do mundo, né, um prêmio em Nova York. Como que foi esse momento, né? O que isso significou para você? Foi uma surpresa.
Mas porque eu acho que, como eu faço muita coisa, às vezes eu tô menos preocupada em mostrar o que eu tô fazendo, porque a gente não para pra pensar: "Eu vou fazer tal coisa que vai resultar em tal coisa". Tem uma pessoa hoje que me ajuda com a parte da Juliana, pessoa pública, que é o Felipe Basile, da Dija, mas eu faço muito movida pela minha intuição. E aí a gente tem buscado colocar estratégia aí para que as coisas gerem cada vez mais resultado. Mas, foi uma surpresa. Então, quando eles me ligam dizendo que eu tinha sido, reconhecida, que aconteceria a premiação exatamente na semana que eu estava lá em Nova York no ano passado, acabou de fazer um ano, e passou um filme, assim, na cabeça, né. São muitos os passos que a gente dá para chegar em determinados lugares, e de ver que um lugar tão importante, com tanta gente do mundo inteiro, tá entendendo que aquilo faz sentido, dá um fôlego a mais pra gente continuar fazendo o que a gente faz e fazer melhor, né. Então foi um momento, assim, ímpar na minha vida. Tem alguns momentos, acho que você também deve ter, assim, aqueles momentos da sua vida que fala: "Nossa, que legal que Quais eu que tô você aqui". diria? Ai, olha, recentemente tem sido muitos. Fui capa da Forbes no começo desse ano. Gente, eu chorei tanto, tá lá até no meu Instagram, porque foi muito, muito bonito, assim, esse reconhecimento ao lado de tantas mulheres que eu admiro, tá, então e a Forbes, né, então foi incrível. Ano passado, o prêmio, em agosto, a condenação histórica. Antes disso, o Instituto Desvelando Oriz, o nosso primeiro jantar, um jantar na Pinacoteca. A Pinacoteca se tornou um parceiro do nosso trabalho. Comprar meu apartamento ao lado de onde minha mãe trabalhou, fazendo limpeza durante muitos anos. Ingressar na graduação, me mudar para o Escadão da Paz, deixar o Escadão da Paz para voltar para o bairro onde eu morava. Passar no AB, desacreditada por toda a turma, comprar o meu carro, 0. Enfim, poder levar minha família para a primeira viagem internacional, minhas afilhadas, minha Pra onde mãe. vocês foram? Nós fomos para Paris, no ano passado nas Olimpíadas, e minha mãe foi a primeira viagem internacional com mais de 60 anos, e minhas afilhadas com 6 anos e 11 anos, e muito à vontade, né. E eu acho que diariamente construir esse lugar de que a gente está conseguindo deixar um legado que é simbólico, mais concreto, para que as gerações que estão vindo não precisem partir do zero, em termos de apoio, de informação, de rede, porque no fim das contas o que muda a nossa vida, a minha, eu acredito, foram muito esses relacionamentos que eu fui conseguindo construir, de conseguir trazer outras pessoas para se somarem a isso, de poder, demonstrar a excelência do meu trabalho, né, assim foi com o meu mestrado, o meu livro publicado. São muitas as conquistas ao longo desses 34 anos. As pessoas me acham às vezes que eu sou muito mais jovem, eu adoro. Mas, é muita responsabilidade, né, tem muita gente que depende de mim. E não dá pra errar, não dá pra falhar. Então, a gente vai aprendendo e tem que aprender numa velocidade e fazer essas entregas numa velocidade muito muito acelerada e muito desafiadora, porque, de novo, às vezes eu sou a primeira pessoa a fazer isso. Isso é muito legal, mas também é muito desesperador, né, muitas vezes, né, esse lugar do sucesso, da glória, né, maravilhoso, mas com essa glória e sucesso vem uma série de responsabilidades e expectativas que se tem sobre si e que você mesmo cria, né. Então, tô tentando, lidar com isso da melhor maneira possível e seguir fazendo o trabalho, que eu acho que é muito pé no chão, assim, é muito legal, várias coisas que a gente conquistou, vamos aproveitar, vamos celebrar, vamos viver essas conquistas e vamos para o próximo, porque, tem várias outras coisas acontecendo enquanto a gente tá aqui, né, então, e muita gente conta com isso. Sim, mas é duro isso, né, É. de se sentir que, né, sentir que você não pode falhar, que você não pode pisar fora da linha. Como que você lida com essa pressão muito interna também, né? No eu lido, tentando dizer mais não. Mas tem algumas situações que são emergenciais e, de novo, porque é um compromisso coletivo, né. Eu faço em meu nome, faço em nome da minha família, faço em nome de tantas pessoas que não tiveram o mesmo espaço, a mesma voz, e que têm talentos e que têm excelência e que falta, de fato, oportunidade. Então eu tento lidar com isso, filtrando muitas vezes essas vozes que falam na nossa cabeça, né, sobre o que vai dar certo, o que não vai dar certo, o que você deveria fazer. Então é muito um lugar de voltar para mim mesma e falar e também lembrar que, já passei por situações muito mais desafiadoras não faz muito tempo, e a gente tá aqui, né. Então, 3 anos atrás eu tive uma situação, assim, de quase morte, fiquei muito doente,
E foi um momento de entender que às vezes não dá tempo de fazer tantas as outras coisas que a gente fala: "Ai, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu ligo pra alguém, amanhã eu vou estar junto de alguém que eu gosto, amanhã eu deixo de trabalhar mais cedo", e às vezes esse amanhã não chega. Te fez ver a vida de De uma uma maneira outra diferente. completamente, de uma outra perspectiva. E aí logo em seguida eu fiz meu TEDx, aqui em TEDx São Paulo, e aí foi um momento muito importante também desses grandes momentos. E eu fiquei ali depois de que acabou o TEDx 30 minutos atendendo as pessoas que vieram chorando junto comigo, que eu estava chorando, como sempre, falando. E eu entendi que elas se conectaram e até hoje as pessoas me encontram e falam sobre essa palestra, que eu acho que trouxe toda essa emoção, assim, de uma nova oportunidade, da vontade genuína de compartilhar, que a vida pode ser muito mais, assim, que a gente sabe que tem dificuldade, que tem dor, que tem desafio, mas a vida tem muita beleza, assim. E eu tenho tentado viver, muito de uma maneira muito conectada com o meu discurso, com a minha fala, sabe. E isso começa dentro da gente, começa dentro de casa, né. Então mas não tem uma receita não, é simples. Mas a gente vai tentando todo dia fazer um pouquinho disso. Sim. Falando nesses grandes momentos, né, esse ano você também foi co-chair do New York Uhum. Gala da Brasil Foundation. Como que foi isso? O que que faz, né, uma co-chair? Sim, foi uma super honra também, de novo, de um lugar que legal, estão reconhecendo o meu trabalho. A Brasil Foundation estava ali celebrando os 25 anos de fundação, é uma fundação internacional que mobiliza recursos internacionais para apoiar organizações no Brasil. A Paula Bezerra de Mello, que é uma amiga da vida, assim, uma grande referência, foi a chair dessa edição, e conhecendo e sendo muito parceira nessa trajetória que eu venho construindo nesses últimos anos, é muito responsável por muitas das alianças que eu consegui forjar nesses últimos anos. Foi convidada para ser co-chair, para ser chair, e me convidou para ser co-chair, e aí estávamos lá a Isabella Olson, a Leigela, a Suzy Pires. Foi assim, a Andrea Delau, eu fiquei super honrada de, junto a essas mulheres incríveis, né, ter a possibilidade de contribuir. O que que faz uma co-chair? Uma co-chair é como uma co-presidente do jantar, então de pensar desde a organização até vender os convites, pensar, quem ser, como os momentos acontecem, muito inspiradas ali pela liderança da Paula. A Tiffany chegando agora à presidência da Brasil Foundation também, que tem um trabalho incrível. Foi muito bonito e foi um ótimo lugar de olhar, assim, uma entrega que a gente se orgulha, pra gente também exportar aqui para o nosso jantar, que acontece anualmente no Desvelandariz. Então, para o ano que vem, a gente já tem várias ideias de como a gente pode melhorar as coisas que a gente faz aqui. Então, foi super especial. Captamos mais de 5 milhões de reais, que vão ser aí, empenhados para a atuação das organizações aqui no Brasil. E fiquei muito feliz, muito grata de ter essa oportunidade. E essa semana que eu estive por lá, que foram quase 2 semanas, foi assim, uma semana de maratonas, de várias coisas que Imagino. Intenso. gente, foi intenso, mas foi muito, muito especial. E queria voltar um pouco no que você falou, né, de ser a primeira, né, e abrir os caminhos, mas ter essa pressão também, né, essa responsabilidade. Você também já me falou uma vez que não te interessa esse título de única, Uhum. né, nos espaços, você quer realmente puxar outras pessoas, com você. Como que é pra você, né, ocupar tantos espaços, né, tão diferentes do que a maioria da nossa população ocupa, né, e muitas vezes tá ali não, né, sozinha. O que que você tem feito para que cada vez mais você leve mais pessoas, né, abra mais esses caminhos, para não ficar nesse lugar de única e só de primeira, né, Uhum. ser a última primeira, como você fala. Isso, eu acredito que é desse lugar de construir redes, apresentar pessoas. Então, identificando de um lado e de outro talentos e oportunidades, como é que a gente consegue fazer essas conexões? O Instituto tem servido muito para que a gente consiga fazer isso, mas também no 1 a 1 ali. Então, a Juliana, preciso de um advogado para cuidar de tal questão. Juliana, eu tenho tal projeto, e aí, Juliana, tenho um tal projeto, preciso de recurso, ou eu preciso de uma oportunidade para levar, para apresentar a minha ideia para um investidor. Então são essas conexões que a gente consegue fazendo, que aproximando as pessoas, e eu acredito que é dessa maneira que a gente vai conseguir mudar os espaços, os cenários, e fazer com que essas pessoas sejam, sabe, aquela história de quem não é visto não é lembrado? E aquele que eu nem sabia que existia: "Você já leu tal livro? Nossa, eu já assistiu tal filme?". Não.
E aí, do outro lado, você conhece tal pessoa, não, então vamos marcar um café, vamos nos apresentar. E aí deixa as pessoas irem tocando. Então tem sido dessa maneira e tem dado muito frutos muito especiais, assim, de também ser essa embaixadora do trabalho dos amigos, das pessoas que eu conheço. Às vezes não são amigos próximos, mas trabalhos que a gente sabe que tem uma entrega interessante de ter uma contribuição importante. E, de outro lado, pessoas que estão buscando projetos como esses, oportunidades como essas para se somar. E é dessa maneira que eu tenho conseguido construir esse trabalho. E aí, muitas vezes, nesses eventos, Juliana, a gente convidou você. Ah, mas será que eu posso levar o fulano de tal também? E aí, vamos. O meu mais um, muitas vezes, é o mais dois, mais três. Uhum. E é muito legal, assim, o que surge a partir daí, porque são esses espaços de intencionalidade em que a gente consegue promover esses encontros, de ter essas pessoas juntas, né? Faz toda a diferença. Você é muito boa, então, de relacionamentos, né? Dizem que sim. Que dicas que você daria, então, para pessoas, né, que vão, enfim, que querem realmente, né, se tornar melhor, construir a sua rede? Eu acho que tira da frente o CNPJ e pensa no CPF, né? Então, eu vim conversar com a Fernanda da Forbes. Fernanda da Forbes, mas é uma pessoa. Então, eu acredito que esse interesse genuíno pelas pessoas e às vezes o deixar para depois o resultado que essa relação pode gerar é tem sido para mim o grande diferencial, talvez, da forma como eu consigo construir as relações, né. E que as pessoas possam contar comigo. Então não é só no lugar de vou lá pedir um monte de coisa, tem um monte de coisas que eu quero te apresentar, mas também de ouvir de que maneira que você pode ser útil, como que você consegue colaborar. Então, às vezes a pessoa, faz um aporte financeiro para um projeto e você consegue apoiar com uma outra frente, apresentar uma outra pessoa, apresentar uma outra perspectiva, ajudar a pensar determinada questão. De fato, de que maneira que você consegue construir uma relação em que as 2 pessoas ganhem. E quando a gente fala das relações, de negócio, enfim, no trabalho, mas na vida, de fato conseguir construir essas relações com as pessoas. Então hoje tem um monte de gente quer ter por perto e as pessoas vivem me procurando. "Juliana, me apresenta para o fulano. Juliana, eu quero falar com ciclano". Calma, gente. Vai chegar esse momento e a gente conseguir fazer essa aproximação, mas para além desse projeto que você quer apresentar, qual é o interesse? O que que essa pessoa também por que vai ser interessante para essa pessoa te conhecer, né? O que que você sabe sobre essa outra pessoa? E aí, toda vez que eu conheço alguém, eu sempre gosto que as pessoas me contem sobre quem ela é. Ah, eu sou. Aí a gente começa a dizer, tudo bem, eu sou a Fernanda Forbes, eu sou Juliana. Tá, mas quem é, além da Fernanda Forbes, que a Fernanda sonha? Quem é a Fernanda de São Paulo? Fernanda tem filho? Quem é a Fernanda? Porque hoje você tá aqui, um lugar incrível, maravilhoso, mas depois você pode mudar de ideia, né? E se você perde a relação com aquela pessoa só porque ela estava naquela cadeira que te interessa, talvez a porta tenha sido fechada. Agora, se você consegue de fato construir uma relação genuína em que, para além de construir o trabalho, enfim, é importante, mas a pessoa leve você na mentalidade, lembre de você quando surge uma oportunidade, eu acho que para mim tem sido mais interessante. E de novo, não foi algo pensado, não, vou pensar na minha estratégia de network. É uma maneira muito orgânica, assim, de novo, desse lugar de ser talvez essa menina tímida que foi muito observadora, e aí, de ouvir, desse interesse em ouvir e de gostar muito de conhecer as pessoas, que tem feito talvez essa grande diferença. Como eu consigo fazer com que as pessoas se lembrem de mim e também me lembrar das pessoas quando surgem oportunidades. Sim. Voltando, né, que a gente falou da sua educação, né, o quanto a educação foi importante na sua trajetória, você também sempre diz que em casa você teve as suas maiores professoras, né, que você é uma filha orgulhosa de uma dinastia de trabalhadoras domésticas. O quanto essas mulheres da sua vida te moldaram, né, moldaram a Juliana que tá aqui hoje? 100%. Elas são a minha grande referência, minhas grandes mentoras, né, hoje as pessoas têm os mentores, enfim, eu já tive isso na minha casa desde muito cedo. E é muito interessante, porque embora talvez a minha família, as mulheres da minha vida não tivessem as mesmas situações ou os mesmos contextos que eu tenho vivido hoje, as ferramentas que elas me, eh, emprestaram durante a vida inteira estão sendo fundamentais para o trabalho que eu faço hoje. Por exemplo, o quê? Esse lugar de ser interessada pelas pessoas e não pelo que as pessoas têm a me oferecer, Uhum. né. Minha mãe é sempre essa pessoa muito sábia de e ela não foi dizendo que eu tinha que fazer que eu aprendia.
foi vendo ela acontecer, vendo minha mãe existir. Então, de sendo essa pessoa solidária, de que faça o bem para as pessoas, independentemente das coisas, vai voltar para você, mesmo sendo você está interessada nisso, né? Desse interesse genuíno de apoiar, de ser solidária, mas também se resguarde. Tá dormindo, tá tomando água? Porque para que a gente consiga fazer tudo pelos outros, a gente também precisa olhar para si. Esse lugar de responsabilidade, de que você tem palavras, se você se comprometeu a fazer uma coisa, você vai fazer, você vai entregar. E se alguma coisa acontecer no meio do caminho, comunique o quanto antes para que a gente consiga juntos encontrar uma alternativa. Não deixa as pessoas na mão se elas estão contando com você. Então, são coisas que são pilares muito sólidos assim, da minha atuação. Se eu disser que eu vou te entregar alguma coisa, eu vou te entregar. E vou te entregar a melhor versão. É, esse lugar de responsabilidade com o trabalho, com a educação, com as pessoas, veio muito da minha casa. E eu sou muito grata por isso, de ter não teria nascido, não poderia ter nascido numa família melhor, vindo de um lugar melhor, do que essa escola que me formou. Uhum. Você também fala, né, de uma frase que eu acho muito bonita da sua mãe, que é: "O impossível é provisório". O quanto essa frase guiou e guia ainda, né, a sua trajetória? Para essa frase, inclusive, a gente tem novidades no ano que vem, que junto com o instituto. Mas, minha mãe é muito Não sábia, pode assim. dar spoiler? Não pode. Ah. Mas vocês vão ter notícias, assim, com muitas pessoas muito legais. E minha mãe é tão sábia, ela falou essa frase, assim, de uma maneira como se estivesse como falando qualquer coisa. Eu falei: "Gente, isso é um tesouro", assim. E quando eu dei algumas entrevistas falando sobre isso, eu comecei a ver as pessoas na bio do Instagram colocando essa frase. Falei: "Uau, que legal", pessoas gravando vídeo falando isso. Eu falei: "Será que elas pensaram sobre isso antes?". Não, e foi tudo depois da Gente. gente falar. Eu falei: "Que legal que isso chegou para as pessoas". E esse lugar do impossível é provisório é muito desse lugar de que não tem não. Assim, o não é só até agora, você já tentou esse outro caminho? Talvez essa outra possibilidade se apresente, pensar diferente, pensar fora da caixa. Esse lugar de resgatar o sonho, né, de dizer que você é possível, né, num mundo e numa sociedade que muitas vezes diz que não tem lugar para você, como você constrói o seu lugar? Eh então, é esse o grande mantra, a grande afirmação que a minha mãe traz e que conduz e que sempre conduziu a minha vida, assim. E que hoje está muito presente, porque antes, talvez eu trabalhava com outros negócios, com outras pessoas, executando ali de uma maneira muito, eh com muita excelência aos trabalhos que eu estava me propondo a fazer, mas hoje eu penso a estratégia e executo a estratégia e quero trazer gente para fazer isso comigo. Então está muito mais presente esse lugar de pensar, eh, o projeto, a organização, as coisas com as que eu me proponho a escrever, e essa mentalidade está muito presente na forma como a gente conduz as coisas e que, tem conseguido trazer tanta gente especial para perto, assim, a Donata Meirelles, Inês Guanais, é tanta gente, assim, que é tão inspiradora e que tem uma carreira, que é inquestionavelmente muito sólida, que é admirada por muita gente de diversos espectros, e ter essas pessoas, próximas, ter esses padrinhos, ter esses amigos, que são pessoas que eu admiro, pessoas que me deram a mão muito lá atrás, antes de poder estar aqui, né, enfim, de outras pessoas reconhecerem o valor. Essas primeiras pessoas também são muito importantes na trajetória. Eu acredito que foram conquistadas, de novo, desse lugar muito genuíno de interesse pela pessoa e não pelo que a pessoa pode oferecer. E nesse lugar de que você pode aprender e que você também tem alguma coisa para trocar. Com certeza. Falando então dessa conexão, né, entre as pessoas, queria te conhecer mais. Tá. Então, eu sei que você, adora moda, música bastante, né, que você também é cantora, arte, como você falou, bons vinhos, viagens. Então conta pra gente quem é a Juliana? A Juliana é uma menina muito sonhadora, é uma menina que tem muita esperança, e muita pressa de que as coisas se transformem, não só para mim, mas como para tantas outras pessoas. Eu sou uma pessoa que adoro comer muito bem, como uma boa taurina. Então, boa parte do meu dinheiro é investido nesse É, lugar, um ótimo investimento. não É é? mesmo? Boas viagens, descobrir novos lugares. Sou uma pessoa que trabalha até de madrugada, mas não é geralmente o meu forte acordar muito cedo, mas tem sido necessário.
Eu adoro tomar bons vinhos, como você comentou. Eu gosto muito de dançar, gosto de cantar, gosto de ir para festas, gosto de me preparar, de montar, pensar no look, pensar na roupa. E que alegria de poder ter várias marcas e pessoas que fazem isso junto comigo hoje. Que mais? Eu gosto da vida, assim, e de me surpreender com o que a vida apresenta pra gente. Eu sou uma pessoa que tem muita coragem, eu acredito, de, de construir algo que muitas vezes ninguém tá vendo, mas seguir aquilo que você tá acreditando, acreditar na minha visão das coisas. E quanto mais eu acredito nessa visão em movimento, nessa visão. eh, a partir dessa visão, outras tantas coisas se apresentam. Então, por exemplo, fomos para Nova York com um plano de coisas a serem feitas e, assim, nossas expectativas foram ultra, ultra, ultra superadas de coisas que se desdobraram, que seguem acontecendo para o instituto, para mim, para o meu trabalho. E sou alguém que acredita nas pessoas, né? Então, embora eu já tenha me frustrado hoje, algumas coisas, eu falei, deixa eu prestar mais atenção. Quer dizer, eu abri a minha vida de uma maneira muito. Você me conheceu hoje, amanhã você estava lá na minha casa, deita na minha cama, fica à vontade. Hoje em dia eu continuo esse lugar de generosidade, mas um pouco mais prestando atenção, porque infelizmente nem todo mundo teve a sorte de ter uma mãe, Tercília Conceição. Mas eu sou alguém que acredita nas pessoas, que acredita na mudança, acredita no poder de fazer junto, que estou muito preocupada com o meu trabalho, assim, que acho que às vezes a gente perde tempo com coisas que não são necessárias, que não levam para lugar nenhum, rivalidade, enfim. A gente pode pensar diferente, a gente não é obrigada a pensar todo mundo da mesma maneira, e que bom que a gente pode pensar diferente, mas me interessa muito o que a gente consegue fazer juntos. Eh, e alguém com quem as pessoas geralmente podem contar, assim. E eu sou uma amiga muito, muito leal, eu acho que também é coisa do signo, muito fiel, muito, muito intensa, muito presente. Sou uma pessoa que ama estar com a minha família, que é a meu grande tesouro. Eh, Acho que é isso. Que amo Que cantar, você Então, como que você lida com essa pluralidade, né? uhum. Uma hora você tá num festival, outra hora, como você falou, você tá em Itapevi, outra hora você tá em Nova York, né, num evento, assim, de gala. Como que você lida com essa pluralidade? Você já recebeu críticas, de repente, por isso? Muito bom. Olha, minhas amigas, quando minhas amigas adiantes, né, quando de mais tempo, assim, digamos, quando elas viram que teve uma grande transformação, a gente fica assim: "Não entendi, o que que você estava fazendo ali?" Eu falei: "Gente, tem muita coisa legal ali, tem muita coisa legal aqui". E aí, depois que elas tiveram algumas vezes a oportunidade de ir pra esses lugares que eu as levei, entendi, né, porque tem muitos preconceitos sobre o desconhecido, e muitas coisas as quais eu tenho vivido são desconhecidas para muita gente que tá no meu entorno. Então tem sido muito divertido, mas é realmente muito interessante, assim, tem dia que a gente começa o trabalho lá no instituto, aí vai para casa, se arruma, ou às vezes leva a roupa para lá para o instituto mesmo, se arruma por lá, de noite tá na festa, e de madrugada tá não sei aonde, e às vezes tem uma situação emergencial para resolver, então é muito dinâmica. É uma semana muito dinâmica, Eu imagino. e que exige muito também de quem tá ali no meu entorno, né, mas é um presente, assim, essa liberdade de ser dona do meu tempo. Sim, claro, né, a gente se propôs a construir algumas coisas e tem que entregar essas coisas, mas de poder escolher, tipo: "Ah, é isso que eu quero fazer da vida e tá fazendo muito sentido, e cabe mais isso também, isso talvez não, já não faz mais sentido". É muito muito bonito. Eu acho que o que foi roubado da gente historicamente é a nossa liberdade, o nosso poder de agência, de criatividade. E eu tenho podido exercer isso na máxima potência, assim. Então é muito legal. Você falou que você tem pressa, né, com tudo que você vem buscando com seu trabalho. Como que você cuida também da sua saúde mental, né, porque imagino que não seja fácil ter contato diariamente com a realidade, É. né, muitas vezes a gente tenta fugir, mas o seu trabalho é lidar com a realidade. Então como que você lida com isso? Eu tento as pessoas falam: "Você faz terapia?" Eu falo: "Não, você não faz terapia?" Eu falo: "Não, gente". Eu tenho tentado encontrar esse espaço de pensar sobre a vida que eu tenho construído e dar os meus feedbacks. Eu acho que são outros ritos, né. Então pra mim, estar com a minha família, e aí tem aquele domingo que tá lá todo mundo conversando e eu fico observando elas, falando: "Cara, faz muito sentido". Ou nesse dia que eu desligo o telefone e fico assistindo séries e tomando meu vinho, ou como meu chocolate, ou eu durmo até mais tarde, ou eu vou pra algum lugar
e viajo no final de semana e fico em contato com a natureza e organizando minha vida, meus pensamentos. Quando eu não estou disponível, eu tenho encontrado esse lugar de autocuidado, assim, que é fundamental. Fundamental. Com certeza. Mas eu tenho de fato essa pressa, assim, porque essa vida real, ou essa parte da realidade, porque existem várias realidades, né? eh, são situações assim de extrema urgência, de extrema necessidade, como o acesso à alimentação, o acesso à água, a uma moradia digna, acesso ao direito, acesso a uma oportunidade de ingressar na universidade, de ter um emprego, de construir seu negócio, de prosperar, esse lugar de prosperidade compartilhada. Então, como eu lido com isso? Tentando conectar essas realidades e de quem tem mais e pode fazer um pouco mais, e de quem não tem o recurso, mas tem a ideia, tem a criatividade, conectando esses universos. Para mim, a palavra, o mantra é a conexão, são as relações, eh, e tudo que surge delas. Relações verdadeiras, genuínas, para além de relações interesseiras, relações interessadas, interessantes para quem faz parte disso. Uhum. E o que mais você quer fazer? Quais são os próximos passos? O que que você ainda quer conquistar na sua vida, na sua carreira? Uhum. Eu quero que o instituto cresça, que cresça em impacto, que tenha não muito dando daqui muito tempo de lidar com novos problemas. Quero poder trabalhar mais com a parte artística, musical, lançar meu CD, não sei se vai dar tempo desse ano, vamos tentar. Estamos Mas tá trabalhando, gravado. estamos gravando, estamos trabalhando nisso. Porque de novo, né, se a gente não encontra, tem que encontrar tempo ali na vida para fazer as coisas que a gente se propõe. E quando a gente quer, a gente dá esse jeitinho, e organizando as coisas. Então, esse lugar da música para mim é muito caro, é um lugar de levar as mensagens e de contar sobre coisas que, enfim, me pensar e permitir que as pessoas me conheçam a partir também de uma outra perspectiva, é trabalhar mais campanha, publicidade, de que também acho que é um outro lugar de comunicação estética, e que fala muito sem dizer com palavras, mas é a forma como você se apresenta, né. Então, sempre gostei muito de moda, de maquiagem, de cabelo, tá de cabelo diferente, enfim. As artes também, o universo das artes é um universo que tem muito me interessado, do qual o instituto tem se aproximado muito. Então, a gente vai estar indo para Miami nesse contexto da Arte Basel, e vai ser também uma grande descoberta. A gente tem se aproximado de grandes galeristas, aqui no Brasil, e que tem apresentado um mundo, outro universo que eu não fazia ideia que existia, que quanta coisa rica tem ali. Então eu sou uma pessoa muito interessada pelas coisas que a vida apresenta, e as que eu vou descobrindo. E sempre querendo levar mais gente pra lá também. Você já ficou sabendo disso? Você já leu esse livro? E a vida, quando a gente compartilha, eu acho que é mais bonita, mais interessante. Com certeza. Bom, agora eu tenho umas rapidinhas pra Ai, você. meu Deus. Então a primeira é: qual que foi o turning point, assim, o momento que mudou tudo na sua vida, na sua carreira? Acho que quando eu entrei na graduação. Por quê? Porque foi como pra mim ganhar na loteria. Esse acesso a essa educação, para além da educação formal, a minha capacidade intelectual. E não pelos conhecimentos que eu tive ali na graduação dos professores, mas da possibilidade de acessar um outro universo e de ser de fato uma ferramenta, eh, definitiva, assim, que poderia modificar o contexto onde eu estava, seja o meu contexto familiar, seja o contexto histórico. E isso se demonstrou muito presente, essa minha sensação, 10 anos depois, no ano passado, quando eu consigo a maior condenação por racismo e injúria racial na história do Brasil. Então, é de saber que quando a gente investe nas pessoas, essas pessoas, obviamente, junto com tantas outras, podem promover transformações estruturais. E para mim foi essa virada de chave que me trouxe tantas das outras coisas que a gente tem tido a oportunidade de viver hoje. Foi a graduação. Qual que é o seu superpoder, aquela habilidade que te destaca em qualquer sala que você entra? Eu acho que é esse lugar do conseguir ler as pessoas e as necessidades. E de novo, de fazer essas conexões, minha com as pessoas me dizem que eu sou muito inspiradora, que elas ficam muito encantadas com o meu ouvir falar ou com os meus textos. Então esse lugar essa sensibilidade para comunicar algo que faz sentido para compartilhar com as outras pessoas. Acho que esse é o grande, superpoder de identificar as necessidades e de conseguir apresentar soluções que façam sentido.
Sim. Um livro ou um filme que você recomenda pra todo mundo? Eu tô gostando muito do Coisa de Rico, tô quase terminando. E acho que muita gente já deve ter lido e é muito interessante, assim, tem muitas situações que remetem a muitos momentos do que eu tenho vivido nesses últimos anos e é muito interessante ver que tem tanta pesquisa a esse respeito, né? Ele fez uma tese de doutorado e ele traz ali no livro várias outras referências de pensadores, né, ao longo da história, brasileiros, pensadores internacionais que pensam sobre esse assunto, então. Eu recomendo o meu próprio livro, Torrente Ancestral, Vidas Negras Importam, que segue muito atual e dialoga muito com o pensamento do Michel nesse livro. Super recomendo. Um conselho que você daria pra Juliana lá no começo? Vai com medo mesmo, que vai dar certo. E não se permitir paralisar, né? Minha mãe já me dizia muito me dava muito esse conselho, desde muito cedo, mas que não tem caminho pronto, assim, não tem o lugar que você nasce, não deveria e não pode determinar quem você é e até onde você vai na vida, né? Então, é esse o conselho que eu me dei lá atrás e tô tentando, que eu daria pra mim lá atrás e tô tentando viver hoje. Sim. Um hábito ou um momento do dia que você não abre mão? Ai, do meu cafezinho de manhã. O dia não começa sem tomar um cafezinho. E muitas vezes à tarde também para dar aquela energizada. Esse café é sagrado. O que te move? Ai, o meu propósito, a minha mãe, a minha família, a felicidade que eu vejo na vida das pessoas, assim, quando elas conquistam alguma coisa que elas queriam muito, que de alguma maneira eu consegui contribuir com isso. Essas coisas pra mim não. Eu gosto muito, sou uma pessoa que se alegra muito com a felicidade do outro, assim. Eu gosto muito de ver as pessoas felizes, bem-sucedidas. Que é algo que eu quero pra mim, eu quero para as outras pessoas também, mas que a gente entenda que tem um caminho que a gente precisa passar para que a gente chegue nesse lugar. Não é sobre mérito, é sobre poder demonstrar a potência das coisas que a gente que a gente pode entregar para o mundo, para os negócios, para a sociedade, para o país. Uhum. Uma mulher que te inspira? Minha mãe, né? Tercília Conceição, minha grande mentora. Um erro que virou aprendizado? Um erro que virou aprendizado, deixa eu pensar. É confiar demais em algumas pessoas. E aí a gente, às vezes, precisa fazer melhor aquela pesquisa, observar um pouco mais, para que a gente, antes de dar passos maiores, às vezes os erros vão acontecer, mas, né, de que maneira que a gente mitiga esse risco? Um sonho ainda não realizado? Meu CD, poxa, precisamos trabalhar nisso, tô trabalhando nisso. Então, a música é esse lugar, assim, tenho conversado com muita gente que tá indo que já está nesse lugar há muito tempo, que mudou para esse caminho. E tá sendo muito divertido, assim, um presente. Acho que tô fazendo isso no melhor momento da vida, assim, que eu tenho de fato as condições, as ferramentas, a consciência de mim, da minha voz, e da minha voz para além da minha voz falada do que eu gostaria de contar, do que eu quero cantar, enfim. Esse é um sonho ainda não realizado. O que pouca gente sabe sobre você? Ai, acho que eu falo tanto da minha vida. Eu acho que talvez muitas pessoas não saibam que eu sou baiana, talvez, que eu vim morar, que esse sotaque que estava até falando aqui com o Bernardo. Mas você veio quando? Eu vim com 1 ano e 3 meses pra cá. Aí o sotaque, infelizmente, ficou pelo caminho. Então, mas eu sou baiana, lá de Feira de Santana. Então, acho que essa é uma coisa que poucas pessoas sabem. Você volta bastante pra lá? Tenho tido mais recentemente oportunidades. Antes faltava grana, hoje falta tempo, né? Então a gente tá tentando equilibrar, porque a Bahia pra mim é esse território, essa casa ser redescoberta, revisitada, assim, né? Tenho certeza e toda vez que eu vou pra lá me sinto muito bem, assim, é muito, muito especial, muito reenergizante. Uhum. Uma frase ou um lema que você leva pra sua vida? O impossível é professor. Perfeito. Perfeito. Juliana, super obrigada. Prazer te ouvir, te ter aqui. É o meu prazer, parabéns pelo trabalho, você é brilhante. Ai, você. É realmente muito, muito inspirador. Tem uma forma muito interessante de contar sobre as coisas, sobre as histórias, sobre os negócios. Eu tenho uma grande admiração por você. Parabéns, assim. Obrigada pela generosidade com que você me recebe, me ouve. Vida longa o podcast. E obrigada pelo A convite. recíproca é totalmente verdadeira. Já tá convidada pra próxima. Obrigada. 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 Muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui e até a próxima.